Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, e hoje eu quero falar com vocês sobre o indicador difusor de fluxo, que é um indicador derivado do MACD e que está presente na plataforma Flashchart. Primeiro, o indicador nada mais é do que um MACD com mais uma média móvel, né? Então, você no MACD normal tem uma primeira linha traçada ali, por conta de diferença de duas médias, uma segunda linha traçada, que é uma linha mais consistente ao longo do tempo, que é uma média móvel traçada em relação à primeira linha, e o que eu fiz foi colocar mais uma média móvel nesse escopo, nessa receita, né, do MACD, uma média móvel mais longa, que é ainda mais consistente, se mexe menos ao longo do tempo. E isso me ajuda a definir se tem um bom fluxo a favor de uma nova tendência quando a gente tem ideia de uma reversão, tá? Então, quando eu tenho a linha mais curta em cima da linha média, em cima da linha longa, eu tenho um fluxo de compra no papel. Isso para reversão de tendência, quando o preço começa a reverter, se eu tenho esse fluxo de compra, eu consigo antecipar as minhas entradas. Da mesma forma, quando a média curta está embaixo da média média, que está embaixo da média média, fico péssimo, né? Mas da segunda média e a segunda média embaixo da média longa, você tem um fluxo de venda, né? Quando você tem uma reversão de tendência para baixo, ter esse fluxo de venda acaba sendo importante e a gente dessa forma consegue antecipar as entradas na reversão de tendência, tá? Eu queria começar mostrando a tela e para vocês verem como é que você pode incluir esse indicador aqui no Flashchart, tá? Você pode vir aqui nessa aba indicadores, depois aqui em outros indicadores e o difusor de fluxo está aqui, tá? Já vem com a setagem correta, a média curta é 21,34, a média intermediária é 55, tá? Eu gosto dessa primeira média, que é a média rápida, de botar a cor vermelha, né, numa espessura mais fina, né, então até uma espessura mais fina. Essa segunda média eu gosto de deixar a cor laranja, numa espessura um pouco mais grossa que a outra, tá? E a média longa, no caso o fundo do meu gráfico é preto, é branco, perdoe, eu deixo ela preta com uma espessura um pouco maior para que a gente consiga entender que essa é de curto, essa é de média e essa é de longo prazo, né? E aí você aplica, ela já aparece no gráfico, tá? Então, repetindo o que a gente tinha falado, né? Linha vermelha em cima de linha laranja e linha laranja em cima de linha preta significa fluxo de compra. Portanto, essa é a média de curto prazo, essa aqui é de médio prazo e essa aqui a de longo prazo, tá ok? Para quando que eu gosto de usar esse indicador? Para qualquer momento? Não, apenas quando você tem uma possibilidade de reversão de tendência e você tem a média cruzada para cima ou quando acontece o cruzamento, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vou tirar um pouco o zoom aqui do gráfico, tá? Para falar, por exemplo, da última reversão de tendência que nós tivemos no gráfico Ibovespa, né? Olha só, a gente vinha em tendência de alta, né? Então o mercado vinha subindo com muita força e em fevereiro deu uma barrigada, deixou um topo mais baixo que o anterior, enfim, veio a crise da greve dos caminhoneiros, a gente entrou em tendência de baixa. Aí o mercado faz uma onda para cima, começa a se recuperar e aí a partir desse ponto a gente começa a pensar, será que pode haver uma reversão de tendência, né? Ou seja, a gente tem um topo aqui, por enquanto, mais baixo que o topo anterior. Esse é padrão da tendência de baixa, mas aqui está ficando um fundo mais alto que o fundo anterior, ou seja, tem uma possibilidade de uma reversão. Quando tem essa possibilidade de reversão, né, a confirmação vem no rompimento desse topo, só que é ruim esperar o rompimento desse topo. Por quê? Olha só, na reversão de tendência é muito comum, eu vou fazer uma projeção de Fibonacci, a repetição da onda 1, tá? Que é exatamente essa onda aqui, a partir desse ponto. Ou seja, a gente teria um alvo aqui perto de 87 mil pontos, como veio. Se eu deixo para comprar só no rompimento, né, eu entro com uma perna já muito grande andada, né? Então, se eu entrar aqui com um alvo aqui, eu vou ter um alvo pequeno. Eu quero entrar um pouco antes para ter uma possibilidade de ter um alvo maior, né? E claro, quanto maior é o alvo, né, mais fácil fica a relação de risco-retorno, ou seja, menor vai ser o risco, né? Comprar depois deixaria o risco grande e o alvo pequeno, tá? Então, quando eu tenho
a partir do momento que eu tenho o cruzamento dessas linhas, ou essas linhas já estão cruzadas para cima, eu consigo antecipar a minha entrada. Então eu conseguiria fazer uma entrada, por exemplo, nessa reversão de tendência do Ibovespa, aqui nesse ponto, tá? Uma das operações que a gente fez usando exatamente essa relação e uma das indicações que eu fiz utilizando essa relação foi exatamente em Petro 4, que neste momento, né, tinha o mesmo sintoma do Ibovespa, né? Ou seja, uma possibilidade de reversão de tendência, tá? Então, quando ela rompeu essa região aqui neste candle, né, a gente tinha, olha só, neste candle a gente tinha lá o nosso difusor cruzado para cima, tá? Então, isso fica mais fácil, né, de ser enxergado e até mesmo de ser surfado. A partir daí veio uma forte alta, quer dizer, se a gente comprou, né, no rompimento desse topo, eu me lembro até o preço era 18,58, né? Vamos lá. Perdoe, 19,58, né? Com stop, opa, vamos lá, né? Então com stop aqui embaixo a gente tinha aí um primeiro alvo 23,41 que felizmente aqui foi alcançado, tá? E para uma reversão para baixo a gente pega o movimento, o cruzamento para baixo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma ação que está fazendo um movimento de queda forte, né, que tem aí uma onda 3 para baixo, está até traçada a onda 3 no gráfico, né, com o primeiro suporte aqui em 10,28, o segundo suporte em 7,77. Essa ação é QGEP também no gráfico diário, né, então você tem uma onda 1, uma onda 2 e a partir de agora, né, há 3 candles atrás cruzou novamente aqui o difusor para baixo, mostrando um fluxo de venda com a possibilidade de uma queda no primeiro momento a R$ 10,28 e se, claro, continuar a queda a 7,77, chegando aqui também a 100% do tamanho da projeção da onda 3, vindo aqui, né, a partir da onda 1, tá? Então, é um indicador utilizado para reversões de tendência. No gráfico, para quem faz swing trade, eu gosto de observar essas reversões no gráfico diário, e quem faz day trade, eu gosto de observar essas reversões no gráfico de 5 minutos, tá? É assim que eu uso. Eu queria só falar mais uma coisa, tá? Aqui, pessoal, se você vier aqui em abrir desktop, né, você pode procurar por André Moraes. Quando você clica aqui em André Moraes e carrega o desktop, já vem o desktop que eu utilizo tanto com as médias móveis quanto com o difusor já completamente configurado, perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!